E aí, beleza? Enquanto cuida de suas abelhas, Ted conta a seu primo autista, Don, sobre o governo manipulando suprimentos de alimentos. Ele está preocupado com o que o sistema tem feito à sociedade, mas também pensa que há um princípio organizador maior em ação. Então pesquisou muito até encontrar a resposta. Ted diz que cabe a ele e Don consertar as coisas. Assim, eles começam a se exercitar para uma grande missão. Mais tarde, eles vão à loja de ferragens, pegar algumas ferramentas e a um brechó comprar fantasias. Durante o almoço, Don admite que tem medo de serem pegos e não tem certeza se consegue fazer isso. Ted o abraça e o enche de elogios para convencê-lo a ajudar. À noite, Ted diz a Don que eles não devem ter distrações. Isso significa nada de jogos, fumo e telas, a menos que seja para pesquisa. Ele também acha que eles deveriam tomar uma injeção química especial que os castrará para que não pensem em coisas sexuais. Don não gosta da ideia, mas Ted o faz mudar de ideia com um discurso sobre ser livre de imperativos biológicos e os mitos da monogamia. Então eles dão a injeção um no outro. Enquanto isso, Michelle, CEO da mega corporação farmacêutica Alsolit, segue sua rotina diária em sua casa chique. Ela também se exercita, mas tem máquinas avançadas, um parceiro de treino e muitos suplementos para tomar no café da manhã. Depois, ela vai ao escritório e grava um vídeo para promover sua empresa. Sua equipe escreveu um roteiro que a faz parecer uma pessoa gentil que se preocupa em contratar minorias, quando na verdade ela só é legal diante das câmeras. O resto do tempo ela é muito desagradável com seus funcionários. À tarde, Michelle dirige para casa e não vê Don e Ted escondidos por perto. Eles esperam até que ela estacione para atacá-la, mas Michelle usa seu treinamento para se defender. Ela derruba os dois e corre para a porta, mas Ted se recupera rapidamente e tenta novamente. Michelle o derruba mais uma vez e corre para o quintal, onde Ted a ataca nos arbustos. Desta vez, quando Michelle se liberta e corre, ela rapidamente desmaia porque Ted conseguiu injetar um sedativo nela. Os primos colocam Michelle em seu próprio carro e vão embora. Don começa a raspar o cabelo de Michelle porque Ted acha que podem usá-lo para rastreá-la, assim como um GPS. Quando chegam em casa, queimam as fantasias e jogam Michelle no porão. Acontece que Ted acha que alienígenas estão por trás de todas as conspirações e que Michelle é uma delas. Ele aponta o que considera prova de um alienígena em um corpo humano, como pés estreitos, cutículas finas, uma leve sobremordida, lóbulos das orelhas semissalientes e alta densidade capilar. Então eles cobrem o corpo dela com um creme que supostamente bloqueia seu sistema nervoso e a amarram a um colchão. À noite, os rapazes vestem ternos antes de voltar ao porão. Quando Michelle finalmente acorda, Ted lhe dá as boas-vindas ao quartel-general da resistência humana e explica que ela deve respeitar os direitos humanos listados nas convenções de Genebra, apesar de ser uma alienígena de Andrômeda. Michelle, muito confusa, pergunta o que aconteceu com seu cabelo, e Ted diz que eles o rasparam para impedi-la de contatar sua nave-mãe. Sem demonstrar medo, Michelle ressalta que é uma pessoa extremamente importante, então o FBI a procurará em breve. No entanto, Ted apenas ri e diz que ela é boa em fingir ser humana. Ele a chama de oficial de alto escalão da Corte Real de Andrômeda, que ajuda sua espécie a tecnoescravizar e agrodesintegrar a Terra. Ted quer que ela leve ele e Don à sua nave-mãe na noite do eclipse lunar porque quer confrontar seus superiores. Quando Michelle nega ser uma alienígena, Ted diz que fez imagens térmicas em seu rosto e encontrou código de Andrômeda em seu Instagram. Ele então larga um gravador e anuncia que darão a ela à noite para preparar uma mensagem para seu imperador, para que possam embarcar na nave e pedir aos alienígenas que deixem a Terra. Ted acha que Michelle deveria ser grata por ele estar sendo legal, porque os alienígenas mataram sua família, sua comunidade e suas abelhas. Os rapazes apagam as luzes e saem, ignorando os apelos de Michelle. No andar de cima, os rapazes comemoram sua captura bem-sucedida. No entanto, durante o jantar, Don se sente mal porque vê Michelle chorando na câmera de segurança. Ted o lembra de que ele não deve ver Michelle como humana e que ela está apenas fazendo isso para manipulá-lo. Depois que Don vai para a cama, Ted continua assistindo à câmera e se lembra do que aconteceu com sua mãe. Sandy participou de um ensaio clínico para a Alsolith, embora não acreditasse na medicina tradicional. Ela ensinou a Ted que as empresas criavam as doenças para depois vender a cura, e ela só estava participando dos ensaios para
conseguir dinheiro para alimentá-lo. Infelizmente, isso a deixou em coma. Na manhã seguinte, os primos fazem Michelle reaplicar o creme em todo o corpo. Faltando apenas 3 dias para o eclipse, Ted vai trabalhar de bicicleta enquanto ouve podcasts de conspiração alienígena. Ele é parado pelo oficial Casey, que costumava ser babá de Ted no passado. Casey só quer ver como ele está e ter certeza de que Don está bem, mas Ted termina a conversa rapidamente para evitar suspeitas. Ted trabalha em um armazém da Ausolit e quando uma colega reclama de um corte que sofreu enquanto trabalhava, Ted a lembra de fazer um relatório para lutar contra o sistema horrível. Durante seu intervalo de almoço, ele assiste ao noticiário e descobre que Michelle foi dada como desaparecida, mas não há pistas. Mais tarde em casa, Ted cuida de suas abelhas antes de perguntar a Don sobre Michelle. Até agora, ela não comeu nem se aliviou, então Ted acha que ela está tentando ganhar pena. Os primos vestem seus ternos novamente e vão ao porão ouvir a mensagem que Michelle gravou. Ela disse que é uma alienígena e que sua nave-mãe virá buscá-los, mas Ted acha muito básico e a repreende por não usar a língua alienígena. Michelle o lembra de que não pode fazer isso porque não é uma alienígena de verdade. Então Ted joga furiosamente o gravador no chão. Em seguida, ela explica que é química, mas também tem diploma em psicologia. Então pode dizer o que está acontecendo. Ela teoriza que Ted consome apenas conteúdo da internet que valida suas crenças, e isso distorceu seu senso de realidade. Isso o faz começar um discurso sobre linguagem corporativa, e quando Michelle responde com sarcasmo, ele fica tão bravo que começa a bater uma cadeira no chão e a joga sobre a cabeça dela. Ela pede desculpas e pede para ter uma conversa real com ele, perguntando se ele quer dinheiro ou poder, mas Ted continua a reclamar. Quando Michelle o chama de doente mental, Ted dá um tapa nela. Depois ele se esconde em seu carro para fazer birra. Ele conta a Don sobre os youtubers que seguia para aprender sobre a existência de alienígenas, mas também esclarece que foi ele quem criou o método para identificá-los. Ele espera que, quando os alienígenas lerem seus pensamentos durante as negociações, vejam que os humanos têm honra e dignidade, então merecem uma chance. Don pergunta como será a vida no espaço, mas Ted explica que ficarão lá fora apenas por algumas horas para as negociações. Depois devem voltar para construir uma sociedade melhor. Quando Don admite que tem se sentido estranho desde que tomaram as injeções de castração, Ted garante que é normal e que tudo ficará bem. Na manhã seguinte, Michelle continua tentando quebrar suas amarras sem sucesso. Os primos voltam e Don tem uma arma. Então Michelle diz a eles que quer recomeçar e admite que é uma alienígena. Isso não é suficiente para Ted, que decide amarrá-la a uma cadeira para submetê-la à tortura por eletrochoque. Para cobrir seus gritos, ele toca música no volume máximo. Don fica muito desconfortável com tudo isso, mas Ted diz que eles devem fazer o que for necessário. Michelle sente uma dor extrema e só piora porque Ted continua aumentando a potência a ponto de as luzes piscarem. Quando Don tenta impedi-lo, Ted afasta a mão dele com um tapa. Eventualmente, a energia em toda a casa começa a falhar e as conexões elétricas soltam faíscas. Ted está em choque, então Don finalmente consegue intervir e desligar a máquina. Ele repreende Ted por quase matar Michelle. No entanto, Ted insiste que ele está errado. Ele limpa o sangue da boca de Michelle e pede desculpas, enquanto a chama de majestade. Ele acredita que sua alta tolerância à dor significa que ela é da realeza alienígena e não apenas uma general como ele pensava inicialmente. Outro flashback mostra que Michelle encobriu o incidente que feriu gravemente a maioria dos pacientes do ensaio. Para manter todos em silêncio, ela concordou em pagar as despesas médicas das vítimas até que melhorassem. No dia anterior ao eclipse, Ted vai às compras. Mais tarde em casa, ele cobre todas as portas e janelas antes de deixar Michelle sair do porão. Ele quer tratá-la como a realeza que é, então deixa ela tomar banho e até traz roupas e uma peruca para ela. Michelle fica enojada com as roupas porque são de brechó e recusa a peruca. Eles prendem as pernas dela a uma cadeira para o jantar e ela começa uma conversa amigável com eles, elogiando sua bela casa e seu ativismo. Ela mostra respeito pelas abelhas como uma sociedade organizada, mas Ted acha que ela apenas as acha fáceis de explorar. O clima fica tenso quando Ted aponta que as mudanças climáticas estão matando as abelhas e a empresa de Michelle é uma das principais culpadas por causa de seus pesticidas
inseticidas. Uma discussão começa e Michelle decide mencionar Sandy, insistindo que os testes foram necessários para curar pessoas e que sua empresa tem sido muito prestativa com as vítimas. Ted fica mais bravo a cada palavra e finalmente explode, pulando sobre a mesa para atacá-la. Ele começa a sufocar Michelle e Don não sabe o que fazer além de implorar para que ele pare. Na luta, as amarras de Michelle se soltam da cadeira, então ela aproveita a chance para perfurar o braço de Ted com um garfo e tenta fugir. Ele imediatamente a persegue pela sala e eles acabam lutando no chão novamente. Então Don finalmente intervém, nocauteando Michelle com sua arma. Naquele momento, Casey toca a campainha, mas ninguém atende. Preocupado, ele anda pela casa notando todas as janelas cobertas até que Ted finalmente abre a porta dos fundos. Casey se convida para entrar, então Ted corre para desligar a câmera de segurança. Quando Casey nota a correia na cadeira, ele alega que costumava ser para sua mãe porque ela tinha ataques enquanto estava doente. Então Casey explica que está patrulhando o bairro porque o telefone de Michelle pingou em uma torre de celular nesta área e o carro dela foi visto na estrada. Ele tem perguntado aos moradores se viram alguma coisa e Ted, claro, diz que não. Ficando nervoso e sem jeito, Casey admite que veio ver como Ted estava porque se sente culpado. Acontece que ele se aproveitou do garoto quando era babá dele e tem tentado compensar isso desde então. Ele pede desculpas por tudo e jura que não fez isso com nenhuma outra criança. Ted está preocupado que Casey fique desconfiado, então diz perdoá-lo e o leva para fora para mostrar as abelhas. No porão, Michelle acorda e vê Don com a arma apontada para ela. Ela começa a falar gentilmente com ele, chamando-o de corajoso e agradecendo por tratá-la bem. Michelle promete que não prestará queixa contra Don se ele a ajudar a pegar Ted, dizendo que percebe que ele está sendo manipulado pelo primo. No começo, Don não quer ouvi-la, mas ela continua fazendo grandes promessas. Então ele se pergunta se poderia deixar a Terra para viver com os alienígenas. Michelle concorda em levá-lo ao espaço com ela, e Don agradece antes de usar sua arma para desistir, cobrindo Michelle de sangue. Do lado de fora, Casey ouve o tiro. Ted imediatamente joga as abelhas nele para derrubá-lo e bate repetidamente em sua cabeça com uma pá até Casey morrer. Então Ted corre para o porão e fica devastado ao encontrar o corpo de Don. Ele pega a arma e culpa Michelle, que tenta explicar o que aconteceu sem sucesso. Quando Ted está prestes a atirar nela, Michelle afirma que tem uma cura para Sandy. Há um frasco em seu carro com um remédio que sua empresa tem desenvolvido em segredo. O rótulo diz apenas anticongelante para mantê-lo seguro de ladrões. Um Ted desesperado atinge a perna de Michelle com a arma pelo que ela fez a Don. Então ele corre para encontrar o carro no esconderijo na floresta. Ele pega o frasco e corre para o hospital, onde injeta o líquido no soro de Sandy. Infelizmente, o frasco é anticongelante normal e o corpo de Sandy treme por alguns segundos antes de ela morrer. Ted surta e escapa pela janela. De volta ao porão, Michelle verifica o corpo de Don com o pé e encontra as chaves das algemas. Ela se liberta e começa a procurar uma saída. Há uma porta escondida atrás de um colchão, e quando Michelle espia lá dentro, fica horrorizada ao encontrar várias partes humanas em potes. Há também pastas com fotografias de corpos e muitas anotações. Acontece que Ted capturou muitas pessoas acreditando que eram alienígenas e as esquartejou para estudá-las. Naquele momento, ele volta com a arma e Michelle pergunta quantas de suas vítimas eram alienígenas e ele responde 2. Ele tenta gritar com ela pela morte de Sandy, mas Michelle grita de volta para fazê-lo calar a boca. Ela diz que o imperador de Andrômeda encontrou a Terra quando eram apenas dinossauros e seu povo acidentalmente espalhou um vírus que causou sua extinção. O imperador sentiu-se tão culpado que criou uma vida muito semelhante aos andromedanos, que por acaso eram humanos. A primeira sociedade foi a Atlântida e eles adoravam os alienígenas como deuses. No entanto, os humanos tornaram-se gananciosos e violentos, o que resultou em uma guerra nuclear. Apenas alguns humanos sobreviveram graças a uma arca e reconstruíram, mas a sociedade nunca melhorou. Eles continuaram a destruir o planeta com guerras e poluição. A maioria dos andromedanos quer eliminar a raça humana por seu comportamento, mas o imperador pensou que havia esperança e disse ao seu povo para fazer alguns experimentos para encontrar uma cura para o gene da violência. Esse experimento foi o ensaio do qual Sandy participou. Michelle deve se reportar ao seu líder durante o eclipse e concorda em levar Ted junto. Ela veste
veste uma peruca e suas roupas originais. Então ela leva Ted para o prédio da empresa em seu carro. Todos os guardas e funcionários ficam chocados ao vê-la, mas Michelle garante que está tudo bem e até diz para irem para casa mais cedo. No escritório, ela fecha as cortinas para a privacidade e diz que sua calculadora é um dispositivo alienígena disfarçado antes de começar a digitar o código para contatar a nave-mãe. Ted então anuncia que está pronto para qualquer problema possível e revela que tem uma bomba sob a jaqueta. Michelle o faz entrar em seu armário, alegando que é o teletransportador que o levará para a nave. Ted segue suas instruções e fecha a porta. Então Michelle aperta um botão na calculadora, a bomba explode e a cabeça de Ted voa, nocauteando-a. Uma ambulância logo chega para levar Michelle e todos os funcionários aplaudem sua bravura. Quando acorda, ela ignora os médicos e pula da ambulância no meio da rua. Ela volta ao escritório e entra no armário que ativa com a calculadora. De repente, ela aparece na nave-mãe, confirmando que sua história é verdadeira. Acontece que ela é a imperatriz de Andrômeda e não conseguia contatar seu povo porque perdeu o cabelo. O conselho informa que todos os experimentos falharam. Então, Michelle decide que é hora de os humanos desaparecerem. Ela estoura a bolha que cobre um modelo plano da Terra. E isso faz com que cada pessoa no planeta caia morta ao mesmo tempo. No jardim de Ted, as abelhas voam para a liberdade. Terminando assim, Bugonia, filme de ficção científica e comédia de 2025. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.